No coração agitado de Lisboa, o ar do restaurante Vista do Tejo ficou carregado de tensão quando Ricardo Almeida ergueu a voz alta o suficiente para todos ouvirem. "Ei, seu paneleiro, traz esse vinho como deve ser ou eu ensino como se faz direito", gritou ele rindo enquanto apontava para Tiago, o jovem garçom que segurava a bandeja com as mãos trêmulas. Tiago sentiu o rosto queimar de humilhação, mas manteve os olhos baixos, sabendo que um erro poderia custar o emprego que sustentava seus sonhos em silêncio. O restaurante, um dos mais elegantes da cidade com vista para o rio Tejo, estava cheio naquela noite de sexta-feira. Executivos, turistas e casais desfrutavam da cozinha portuguesa refinada, mas agora todos os olhares se voltaram para a mesa de Ricardo, um homem de negócios rico conhecido por suas atitudes arrogantes e por fechar contratos com mão de ferro. Tiago, de 24 anos, tinha começado o turno com esperança de uma noite tranquila. Ele era um rapaz discreto, nascido em Porto, que viera para a capital atrás de oportunidades, mas carregava o peso de uma família tradicional que mal suspeitava de sua verdadeira orientação. Seus cabelos castanhos ondulados caíam ligeiramente sobre a testa e seus olhos verdes refletiam uma sensibilidade que ele tentava esconder sob o uniforme impecável. Cada dia ele acordava cedo no pequeno apartamento que partilhava com um colega e pensava na mãe que esperava por ele em casa com a esperança de que o filho arranjasse uma boa rapariga e desse netos. O pai, um operário reformado, repetia sempre que homem de verdade não chora nem se dobra perante nada. Ricardo continuou sem piedade. "Olha só para ele mexendo os quadris como uma mulher. Esses tipos estão por todo lado estragando o ambiente de um lugar fino como este." Alguns clientes riram nervosamente, outros baixaram a cabeça desconfortáveis, evitando o confronto. Um colega de Tiago tentou intervir discretamente, mas foi silenciado por um olhar do gerente que temia perder o cliente VIP que gastava milhares todas as semanas. Tiago serviu o vinho com cuidado, evitando contato visual, mas seu coração batia forte como se quisesse saltar do peito. Ele pensou em sua mãe, que sempre dizia para ele ser discreto para não envergonhar a família. O pai, um homem rígido de valores antigos, nunca aceitaria um filho gay, e Tiago vivia com o medo constante de que a verdade viesse à tona e destruísse o pouco que restava da paz em casa. A humilhação pública fazia-o sentir-se pequeno, exposto, como se todos os segredos que guardara durante anos estivessem agora espalhados pelo chão do restaurante. De repente, uma voz firme cortou o ar como uma lâmina. "Basta. Isso é inaceitável." Todos se viraram para ver Alexandre Costa levantando-se de sua mesa próxima, onde jantava com dois parceiros de negócios. Alexandre, de 32 anos, era uma figura imponente, alto, com presença que comandava respeito imediato. Ele era o CEO da Costa Investimentos, uma das firmas mais poderosas do país, e Ricardo estava ali exatamente para pedir um investimento milionário em seu projeto duvidoso. Ninguém no salão imaginava que aquele homem elegante, que parecia apenas mais um executivo, fosse na verdade o dono secreto da cadeia de restaurantes que incluía o Vista do Tejo. Alexandre caminhou até a mesa de Ricardo com passos decididos. "Você acabou de insultar meu namorado publicamente. Tiago é meu parceiro há 8 meses, e eu não vou tolerar isso." O silêncio caiu como uma bomba. Ricardo empalideceu, tentando rir como se fosse uma piada, mas o riso morreu na garganta. "O que você disse, Costa? Você está brincando." Alexandre não piscou. "Eu sou gay e orgulhoso disso. E como CEO eu decido que seu contrato está cancelado. Segurança, por favor, escolte o Sr. Almeida para fora." Tiago ficou paralisado, olhando para Alexandre com olhos arregalados. Eles tinham mantido o relacionamento em segredo por causa da carreira de Alexandre e da família de Tiago. Agora tudo estava exposto em um instante. Os flashes dos celulares dos clientes começaram a registrar o momento e Tiago sentiu o pânico subir pela garganta. Alexandre virou-se para Tiago, segurando sua mão gentilmente. "Vamos sair daqui, amor. Você não merece isso." Enquanto saíam do restaurante, Tiago sentia o mundo girar. O preço daquela defesa seria alto, ele sabia. Mas naquele momento o apoio de Alexandre era o único conforto em meio ao caos que acabara de começar. No carro de luxo de Alexandre, a caminho do apartamento no Chiado, Tiago finalmente falou com voz trêmula. "Porque você fez isso, Alex, eles vão destruir sua imagem. A empresa vai sofrer." Alexandre apertou a mão dele com firmeza. "Porque eu te amo e não aguento mais esconder. Você passou por humilhação suficiente na vida." Mas Tiago pensava no pai em Porto, que ligaria em breve, e na mãe que choraria ao ouvir as notícias. A escolha de Alexandre tinha sido corajosa, mas o conflito interno de Tiago gritava que talvez o silêncio tivesse sido mais seguro para todos. Eles chegaram ao apartamento moderno com vista para a cidade. Alexandre preparou um chá, tentando acalmar os nervos.
Tiago sentou no sofá revivendo a cena. Ele se sentia grato mas também culpado. Era justo que Alexandre arriscasse tudo por ele, um homem que construíra um império do zero agora enfrentaria boatos e perda de clientes conservadores. A noite foi longa com conversas profundas sobre o futuro. Tiago confessou seus medos mais profundos sobre a rejeição familiar. Alexandre compartilhou como tinha lutado sozinho para aceitar sua identidade em um mundo de negócios machista. Pela primeira vez eles falaram abertamente sobre o que significava ser um casal gay em Portugal moderno, mas ainda cheio de preconceitos sutis. Enquanto isso, as redes sociais já fervilhavam. Alguém tinha gravado o incidente e o vídeo viralizava. Comentários divididos, alguns apoiando o casal, outros criticando a exposição. Tiago recebeu uma mensagem da irmã avisando que o pai tinha visto algo. O coração dele apertou. A reviravolta que começara como defesa agora ameaçava desmoronar as vidas deles peça por peça. Alexandre abraçou ele prometendo que enfrentariam juntos. Mas Tiago se perguntava se o amor deles sobreviveria ao preço que estavam prestes a pagar. O telefone de Tiago tocou às 7 da manhã seguinte, quebrando o silêncio tenso do apartamento. Era a mãe dele, a voz trêmula do outro lado da linha. Filho, o que é isto que andam a dizer na televisão sobre ti e um homem rico? O teu pai está furioso e não para de gritar. Tiago sentiu o estômago revirar enquanto explicava com palavras cuidadosas que sim, era verdade que amava Alexandre e que o incidente no restaurante tinha sido humilhante mas necessário. A mãe chorava baixinho pedindo que ele voltasse para Porto e explicasse tudo pessoalmente antes que os vizinhos soubessem. O pai pegou no telefone e berrou que não criara um filho para viver assim, que homem não se mistura com homem e que se Tiago não mudasse de vida podia esquecer a família. Alexandre ouviu tudo sentado ao lado, segurando a mão de Tiago com força. Quando a chamada terminou, ele disse com calma que iriam juntos a Porto, mas Tiago recusou com lágrimas nos olhos. Não quero que vejas o que eles pensam de mim. Eu já causei problemas suficientes para ti. O vídeo tinha chegado aos jornais e a Costa Investimentos já recebia chamadas de clientes conservadores questionando a liderança de Alexandre. Um dos sócios ligou avisando que o conselho estava em reunião de emergência e que a imagem pública poderia custar contratos importantes. Alexandre respondeu que não se arrependia da decisão, mas por dentro lutava com o medo de perder o império que construíra com tanto sacrifício desde os tempos de universidade em Coimbra. Tiago saiu para o trabalho apesar dos olhares curiosos dos colegas. O gerente chamou-o de lado e disse que a direção estava orgulhosa da coragem de Alexandre, mas que o restaurante precisava de calma. Durante o turno, Tiago servia as mesas com o coração pesado, pensando nas escolhas que fizera. Tinha escondido sua identidade durante anos para proteger a mãe doente que precisava de tratamento caro em Porto. Agora tudo estava à vista e o preço parecia insuportável. Alexandre enviou mensagens de apoio, mas Tiago respondia com frases curtas, sentindo culpa por ter arrastado o namorado para o centro da tempestade. Ao fim do dia, eles encontraram-se no apartamento e discutiram pela primeira vez. Tiago acusou Alexandre de ter agido por impulso sem pensar nas consequências para a família dele. Alexandre defendeu-se dizendo que o silêncio era o que perpetuava o preconceito e que amar significava proteger o outro mesmo que doesse. A noite trouxe mais tensão quando um jornalista ligou pedindo uma entrevista. Alexandre recusou, mas sabia que a pressão aumentaria. Tiago deitou-se no sofá pensando na decisão moral que enfrentava. Devia pedir a Alexandre que desmentisse tudo para salvar o negócio ou devia aceitar que o amor deles valia qualquer sacrifício? O conflito interno consumia o rapaz, que via o pai como exemplo de rigidez mas também como fonte de segurança financeira para a mãe. Alexandre preparou o jantar em silêncio, respeitando o espaço de Tiago, mas o ar entre eles estava carregado de perguntas não respondidas. No dia seguinte, a irmã de Tiago ligou novamente dizendo que o pai tinha ameaçado cortar o apoio médico da mãe se Tiago não voltasse atrás na história. Tiago sentiu o chão fugir debaixo dos pés e pela primeira vez questionou se a revelação de Alexandre tinha sido o ato de coragem ou de egoísmo que agora custava tudo. A traição veio de onde menos esperavam. Um colega de Tiago chamado Luís, que sempre parecera amigo, enviou fotos antigas do casal tiradas em segredo durante um jantar privado para um tabloide sensacionalista. O artigo saiu na manhã seguinte com o título escandaloso e detalhes que expunham não só o relacionamento mas também os negócios de Alexandre. Os investidores conservadores começaram a retirar fundos e o Conselho de Administração da Costa Investimentos marcou uma reunião urgente onde pediram a Alexandre que se afastasse temporariamente para acalmar os ânimos. Alexandre recusou com firmeza, mas a dor nos olhos dele era visível quando contou a Tiago. Tiago viajou sozinho para Porto no comboio, sentindo o peso de cada quilómetro.
Ao chegar encontrou o pai à espera na estação com o rosto vermelho de raiva. O homem gritou na rua que o filho era uma vergonha para a família e que nunca mais queria vê-lo se não renegasse aquele estilo de vida. A mãe assistia da porta de casa chorando sem conseguir intervir. Tiago tentou explicar que o amor não escolhia, mas o pai virou-lhe as costas e fechou a porta. De volta a Lisboa, Tiago encontrou Alexandre lidando com mais perdas. Ricardo Almeida tinha processado a empresa por difamação, alegando que a humilhação pública destruíra a sua reputação. O advogado de Alexandre avisou que o caso poderia arrastar-se por meses e custar milhões. O conflito interno de Tiago atingiu o pico. Ele viajou até ao escritório de Alexandre e propôs que terminassem o relacionamento para salvar a carreira dele. Alexandre recusou com lágrimas, dizendo que preferia perder tudo a perder Tiago. Mas Tiago sentia o peso da culpa como uma pedra no peito. Tinha traído a confiança da família por amor e agora via o namorado pagar o preço. Uma noite eles caminharam junto ao Tejo discutindo as opções morais. Alexandre defendia que enfrentar o preconceito era a única forma de mudar a sociedade. Tiago argumentava que o silêncio protegia os inocentes como a mãe dele. A traição de Luís pesava nos dois e Alexandre decidiu não processar o colega para não piorar o escândalo. A pressão social crescia. Amigos distantes enviavam mensagens de apoio, mas também de crítica velada. Tiago perdeu o apetite e mal dormia revivendo as palavras do pai. Alexandre tentava manter a calma organizando reuniões com aliados progressistas, mas por dentro questionava se a defesa pública tinha sido o erro que destruiria o futuro deles. O casal passava noites em branco falando sobre o que era certo e errado num mundo onde o amor gay ainda enfrentava resistência apesar das leis avançadas de Portugal. Tiago começou a ver que a escolha de Alexandre tinha aberto uma porta para a verdade, mas o caminho era cheio de espinhos que feriam todos à volta. O ponto de ruptura chegou durante uma conferência de imprensa improvisada que Alexandre convocou para responder às acusações. Tiago assistiu dos bastidores vendo o namorado defender publicamente o direito ao amor e à igualdade. Mas quando um jornalista perguntou sobre o impacto na família de Tiago, Alexandre hesitou e Tiago sentiu o coração partir. Depois da conferência eles discutiram acaloradamente no carro. Tiago gritou que Alexandre tinha exposto a mãe dele sem pensar duas vezes. Alexandre respondeu que o silêncio era cumplicidade com o preconceito e que cada um tinha de pagar o preço das próprias escolhas. Tiago passou 2 dias sozinho no apartamento refletindo sobre a vida que construíra. Lembrou-se das noites em Porto quando fingia interesse por raparigas para agradar ao pai. Lembrou-se do primeiro beijo com Alexandre num passeio discreto pela praia da Caparica. Agora tudo parecia distante. Ele pensou em deixar Alexandre para voltar à vida escondida, mas o amor era mais forte. Quando Alexandre voltou de uma reunião com o conselho, Tiago abraçou-o e pediu perdão pela dúvida. Eles decidiram enfrentar juntos a próxima etapa. A mãe de Tiago ligou inesperadamente dizendo que o pai tinha sofrido um pequeno ataque de ansiedade após ver o vídeo novamente. Tiago correu para Porto e encontrou o pai na cama hospitalar. Pela primeira vez o homem ouviu sem interromper enquanto o filho explicava o sofrimento diário de esconder quem era. O pai não respondeu, mas os olhos mostraram uma fresta de dúvida. De volta a Lisboa, Alexandre enfrentava a própria crise quando um membro do conselho propôs a venda de ações para estabilizar a empresa. Alexandre recusou e ofereceu a demissão se necessário, mas os aliados mais jovens apoiaram-no e a votação terminou empatada. O despertar veio lentamente. Tiago percebeu que o preço da verdade era alto, mas o preço do silêncio era a morte da alma. Alexandre entendeu que o império valia menos que a dignidade. Eles passaram uma noite inteira conversando sobre o futuro, decidindo que iriam apoiar causas LGBT discretamente e reconstruir a confiança familiar passo a passo. A traição de Luís serviu de lição sobre quem eram os verdadeiros amigos. O casal saiu mais forte, mas marcado pelas cicatrizes das escolhas difíceis. Meses depois, o restaurante Vista do Tejo reabriu com uma noite especial dedicada à inclusão. Tiago trabalhava novamente como garçom, mas agora com a cabeça erguida. Alexandre estava presente como dono assumido e o casal trocava olhares de cumplicidade que já não precisavam de esconder. A mãe de Tiago veio a Lisboa pela primeira vez e, embora o pai tivesse ficado em Porto, enviara uma mensagem curta dizendo que precisava de tempo. Ricardo Almeida perdeu vários contratos e o processo foi arquivado por falta de provas sólidas. A Costa Investimentos recuperou com novos parceiros que valorizavam a autenticidade. Tiago e Alexandre caminharam de mãos dadas pela Praça do Comércio, sentindo o vento do Tejo no rosto.
Eles tinham pago caro pela decisão daquela noite no restaurante, mas ganharam algo mais valioso. A família de Tiago começava a aceitar aos poucos e o negócio de Alexandre prosperava com uma imagem mais humana. O conflito interno dera lugar a uma paz conquistada com esforço. Eles sabiam que o preconceito ainda existia, mas agora enfrentavam-no juntos. No final de um dia tranquilo, Tiago perguntou a Alexandre se valera a pena. Alexandre sorriu e respondeu que sim, porque o amor verdadeiro não se esconde. Mas a pergunta que ficou no ar para todos que ouvissem a história foi esta: vale a pena destruir a vida de um preconceituoso para proteger o amor verdadeiro, ou o silêncio perpetua a injustiça? Verdadeiro ou falso?